Hoje em dia estamos acostumados a utilizar aplicativos de mensagens, chegando até mesmo a ser um item obrigatório no nosso dia a dia. Mesmo que você não trabalhe, você precisa se comunicar com seus pais ou com seus professores e colegas de classe. Mas em uma época não tão distante, o propósito de ter um bate-papo era bem diferente. Era apenas para lazer na maioria dos casos. Um bom exemplo disso era o Mirk, que era bem utilizado aqui no Brasil, e irei falar sobre a história dele. Antes mesmo de falar do Mirk, eu precisarei falar de uma coisinha que surgiu antes, que é o IRC. O IRC significa Internet Relay Chat, que é um protocolo de comunicação entre dois computadores que foi criado no ano de 1988. Falando de forma simples, quando utilizamos o termo protocolo, quando estamos falando de redes, seria o mesmo que falar sobre ruas, onde pode passar vários tipos de comunicações, que nessa analogia seriam as pessoas e todos os veículos que você conseguir imaginar. A grande diferença é que para os computadores, o que passam são os dados de uma máquina para outra. Esses dados podem ser a mensagem de texto ou até mesmo alguma imagem ou vídeo, só para deixar bem claro. Dessa forma, a mensagem que eu envio do meu computador chega ao computador do meu amigo sem problemas. Com a breve explicação dada, vamos falar de quem criou o IRC, que foi o finlandês Jarkko Oikarinen, que nasceu na cidade de Kuusamo em 1967. Como disse anteriormente, Jarkko criou o primeiro IRC no ano de 1988, quando ele trabalhava na Universidade de Oulu, que fica na Finlândia. Jarkko trabalhou por vários anos no IRC e também em outros projetos, envolvendo computação gráfica e neurologia, sendo inclusive o foco do seu PhD. Ele ainda está trabalhando na área de TI na Google, onde trabalhou na equipe responsável pelo Google Hangouts e atualmente ele está na equipe responsável pelo Google Meet. Agora que eu expliquei sobre o IRC e seu criador, vamos falar do Mirk, que até pelo nome já sabemos que tem uma ligação direta com o IRC. O Mirk é um cliente IRC, como o próprio nome já sugere. O termo cliente é utilizado para se referir a um programa que tem interface gráfica, ou seja, que tem botões para clicar, ícones e coisas desse tipo. E o Mirk surgiu, pois os demais clientes da época não tinham recursos considerados básicos pelo seu criador. E por falar nele, o nome dele é Khaled Mardan Bey, que nasceu na Jordânia em 1968, mas tem a nacionalidade britânica, pois cresceu na cidade de Londres, na Inglaterra. Khaled tinha conhecido a internet em 1994 e acabou experimentando o IRC, mas achou que era pouco acessível para as demais pessoas devido à sua complexidade. Ele conseguia se virar para usar, pois ele já tinha um conhecimento. Entretanto, a maioria das pessoas não tem, e ele pensou nessas pessoas em um breve exercício de empatia. Então, além de deixar acessível, ele também buscou em deixar o programa divertido de usar também, para atrair o maior número de pessoas possíveis. Com isso, o pequeno projeto, segundo palavras dele, começou a ser desenvolvido em 94 e foi lançado para os computadores em 95, sendo um enorme sucesso, superando até mesmo as expectativas de seu criador. Mas o que o Mirk tinha de tão diferente para chegar a fazer sucesso? A principal característica é a linguagem de script, que é utilizada para customizar ou promover uma nova experiência para o usuário. Essa linguagem é a Mirk Script Language, ou linguagem de script de Mirk, que não irei me aprofundar na sintaxe, pois não é o foco desse vídeo. Caso você tenha conhecimento para utilizar essa linguagem de script, você pode fazer várias coisas, como aparecer uma mensagem quando você inicia o seu Mirk, de forma semelhante como acontecia no Avalanche Script, ou pode fazer aparecer pop-ups iguais às mensagens de erro do Windows e até mesmo mexer nos arquivos do amiguinho. E só de ouvir essa última possibilidade, já pensou que isso poderia dar ruim em algum lugar, né? Pois é, deu mesmo. Em 2019, vários computadores que ainda utilizavam o Mirk na versão anterior a 7.55 sofreu um ataque onde os hackers poderiam mexer livremente no computador. Felizmente, as correções foram feitas e nas novas versões não foram relatadas nenhum ataque parecido. E em relação ao ataque que eu acabei de falar, infelizmente teve dano sim. E segundo o próprio FAQ do Mirk, eles te aconselham a não executar qualquer script que caia em suas mãos, para evitar com que arquivos indevidos sejam removidos ou instalados na sua máquina. E antes que alguém fale, a responsabilidade não é da empresa, e sim do usuário que utilizou a ferramenta para fazer o mal. E beleza, eu dei uma breve história e explicações sobre o Mirk, mas será que ele foi popular aqui no Brasil? Não tem como falar de Mirk sem citar a Brasnet, que foi o primeiro servidor brasileiro de IRC que foi criado em 1996. E só a título de curiosidade, essa informação só foi confirmada no site da rede em 2002.
deles, pois tinha gente que ficava brigando para falar que surgiram em 97 ou 98. E a Brasnet é uma rede oriunda da rede Brasirc, que irei falar mais tarde. A Brasnet foi criada pelo Jen e o X Shadow, e inicialmente tinha apenas duas salas para conversar, que eram a América Online e a TV Filme. Já em 1996, a Brasnet tinha 1000 usuários ativos, o que é um número expressivo se lembrarmos dos preços dos computadores e também da internet. E em 2002, eles tiveram seu maior número de usuários, que era de 36 mil, mas até 2007 eles recebiam inúmeros ataques, o que fazia o servidor cair. Com isso, os usuários migraram para outros servidores, o que ocasionou o encerramento do servidor. Entretanto, nem tudo é tragédia. Em 2015, eles retornaram, mas com o nome de Brasirc. Sim, dá para utilizar hoje em dia, tanto no celular quanto no computador, pois o próprio site do Brasirc lista os programas e aplicativos para você utilizar o IRC. E para criar uma conta, você precisaria acessar o site oficial do Mirk que eu deixei na sua tela. Dessa vez eu não trouxe algo com um fim trágico. O Mirk é utilizado até hoje e, como falei anteriormente, tem até servidor brasileiro. Só tome cuidado com quem você conversa na internet e, de forma alguma, compartilhe alguma informação sensível, como seu nome ou endereço, por exemplo. Isso vale até mesmo para os aplicativos modernos. E já que você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para me deixar feliz. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!